Donald Trump avisou ao mundo que vai anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. E assim, o presidente estadunidense abre mais uma crise, dessa vez entre a Casa Branca e a União Europeia. A justificativa é proteger a ilha que pertence à Dinamarca de potenciais ameaças russas e chinesas. O território fica numa posição considerada crítica para a defesa estadunidense. A Groenlândia é a rota mais direta para mísseis russos ou chineses direcionados aos Estados Unidos. A ilha também é cobiçada porque é rica em minerais como zinco, chumbo, rubi, carvão e urânio, e pelas reservas de petróleo ainda não exploradas. Num comunicado conjunto, Dinamarca, Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia e Holanda disseram que seguem comprometidos com a defesa do território. Mas para forçar o apoio europeu, o Trump ameaça os países com um novo tarifaço. Em resposta, a Europa discute o uso do chamado instrumento anticoerção, uma ferramenta criada para reagir a pressões econômicas e políticas externas que nunca foi acionada, pelo menos por enquanto. Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é mais uma vez o professor Rubens Duarte, que também é coordenador do LabMundo, Laboratório de Análise Política Mundial. Rubens, bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Olá a todas e todos, olá Gabi, é um prazer enorme estar aqui de novo conversando com você. E 2026, né, tá entrando com tudo. Pois é, o Rubens, a gente está no primeiro mês e parece que a gente já viveu, já estamos cansados de tanta notícia, como se a gente tivesse já um ano em 2026, né? Principalmente quando a gente olha para a notícia internacional. Então, nem os jornalistas, nem você, professor de Relações Internacionais, está tendo paz nesse começo de janeiro e não vai ter tão cedo. Lamento por você também. Mas vamos começar trazendo esse aspecto que hoje a gente vai discutir aqui no Em Detalhes, que é essa fixação do Donald Trump pela Groenlândia, que veio principalmente com muita força depois do ataque contra a Venezuela. Ele tem defendido, o Trump, que a Groenlândia é uma peça-chave para construir o tal do Domo de Ouro, que é um escudo antimísseis. Então, primeiro eu quero pedir para você explicar essa justificativa militar, depois vamos para outros aspectos também, e como é que esse tal de Domo de Ouro funcionaria pela explicação do governo Trump. De fato, foi logo após, né, a intervenção na Venezuela que o Trump aproveita o momento que ele demonstra para o mundo que ele está disposto a usar a força militar, né, que ele tem um momento, assim, digamos, de poder, né, de credibilidade, que vai usar o uso da força, e pressiona novamente a tomada da Groenlândia, seja por compra, seja à força, né? Então, ele aproveita essa atmosfera de medo para avançar mais uma vez lá, né? E como se ele estivesse falando, esse aqui vai ser o meu novo golpe, né? Uma coisa muito interessante. E a desculpa, né, a narrativa oficial que utiliza é por questões de segurança, né? Tem até a piada, né, que o Trump diz que não quer ser um vizinho da Rússia ou da China, porque ele diz que se os Estados Unidos não pegar a Groenlândia, a Rússia ou a China vão fazer. Esquece-se, né, que por causa do Alasca, os Estados Unidos já é vizinho da Rússia, né, e a desculpa oficial é essa questão militar mesmo, né? Então você querer fazer um domo de ouro, né, que funcionaria mais ou menos igual ao escudo antimísseis que existe já em Israel, numa escala muito maior. É um conjunto de artilharia antiaérea, um conjunto de mísseis de interceptação que você coloca em pontos estratégicos para evitar que outros países ou outros atores enviem
né, mísseis para o seu território. Então, antes de chegar no seu território, teria esse conjunto de mísseis para interceptar eventuais mísseis, e obviamente ele está mirando aí Rússia, Coreia do Norte e também a China, né, que tem esses mísseis balísticos com capacidade de atingir o território dos Estados Unidos. Todavia, isso tem algumas falhas, né, porque a Groenlândia ela faz parte do território da Dinamarca, né? E a Dinamarca é um membro fundador da OTAN. Além disso, existe um acordo expresso que permite que os Estados Unidos coloquem bases militares dentro da Groenlândia. Então, os Estados Unidos, se quiser, ele pode colocar as armas nucleares, pode construir o seu escudo antimísseis de modo negociado. Né? Tem canais diplomáticos, tem acordos internacionais para que ele faça isso, mas ele está escolhendo não fazer, ele de fato está querendo o território. O que nos leva a crer que, claro, existe sim uma preocupação de segurança, mas existiria outro meio, né, outros meios para ele garantir essa segurança deles sem precisar fazer esse avanço sobre seus tradicionais aliados da OTAN. Mas ele está escolhendo não fazer. Ou seja, existem mais motivações que ele não está dizendo por trás de toda essa história, e é isso que a gente está aqui para discutir. Muito bom, Rubens. Esse acordo que você está citando aqui, ele é importante de trazer, porque é um acordo de 1951, o Acordo de Defesa da Groenlândia, né, que se chama. Mas, basicamente, como você já explicou, não é necessário que os Estados Unidos anexem a Groenlândia para colocar um sistema de defesa ali a partir da assinatura desse tratado, né? Dá o direito aos Estados Unidos de colocar tropas, armamento também na Groenlândia. É um tratado que foi revisto, mas não tem necessidade de compra ou de anexar para implementar esse sistema, vamos dizer assim. E eu quero trazer mais alguns elementos para essa história, justamente para tentar entender com você se é sobre defesa nacional mesmo essa justificativa dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, tem o petróleo, gás, terras raras, o que num contexto como esse que a gente está vivendo, das big techs, que são imprescindíveis também para avanços tecnológicos, são assim, um alvo de muita... vamos dizer assim, é um alvo muito grande para os Estados Unidos. Tem o degelo do Ártico, o que é, de certa maneira, um contrassenso, porque o Donald Trump é um negacionista climático quanto mais, mas teriam rotas marítimas que seriam abertas com descongelamento. Esse é mais um aspecto. E somado a isso, ainda tem a presença da China, né? Tem investimentos na Groenlândia, inclusive para exploração de urânio. Olhando todo esse conjunto, faz sentido essa justificativa do governo Trump dos Estados Unidos? Eu acho que olhando para esse conjunto, as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras, mas ainda não chegamos na explicação completa. Pelo lado da segurança, você muito bem disse, né? Tem acordo sem diálogo, mesmo que não tivesse OTAN, mesmo que não tivesse esse acordo da Groenlândia, tá? A Dinamarca, que tem a posse da Groenlândia, é um aliado super tradicional. Né? Então, se a gente pega a guerra do Afeganistão, a Dinamarca, em proporção à sua população total, foi o país que mais perdeu pessoal militar nas forças de guerra do Afeganistão. O que mostra, tudo bem, a população da Dinamarca não é tão grande assim, mas mostra um comprometimento daquele país com os interesses de segurança internacional dos Estados Unidos. E ainda assim, o que os Estados Unidos faz? Ele tenta invadir, né? Ele tenta constranger, restringir, pressionar, né? O que, na verdade, no final das contas, ele está deixando os Estados Unidos cada vez mais sozinho nessa segurança internacional. Ele está indo com seus mais principais históricos aliados, né? Que são os europeus. Se a gente contar na Segunda Guerra Mundial, né, o Reino Unido e a França, eles estiveram do lado dos Estados Unidos. Né? A Alemanha não, mas a gente está vendo países europeus movimentando tropas para se proteger dos Estados Unidos, não só mais da Rússia, mas dos Estados Unidos também. Isso isola os Estados Unidos na segurança internacional, que é um movimento pouco interessante, digamos assim, principalmente em um mundo que está cada vez mais multipolar. Você perder aliados não é interessante. E aí a gente vai olhar para esse lado econômico. Né? Obviamente, as rotas, né, de comércio que estão se abrindo lá são de muito
interesse, não só para os Estados Unidos, para todos os países do mundo, né, para a Rússia principalmente, porque tem aquela histórica tentativa de conseguir portos de águas quentes, né, para que eles consigam navegar em todas as épocas do ano. E isso também, agora não vai ser por todas as épocas do ano, mas eles estão conseguindo fazer pelo Ártico também, o que movimenta muito a economia daquela região. E isso é interesse, ter o controle, né, ter o acesso a essas rotas é um interesse comercial muito grande dos Estados Unidos e dos outros países. Então, a Groenlândia faz sentido, sim, né, nesse sentido, para controlar, para ter uma presença lá, para evitar um tráfego, né, digamos assim, de navios não desejáveis. Pelo lado das terras raras, do urânio e tudo mais, faz sentido, mas nem tanto, porque a produção da Groenlândia ainda é muito pequena, né? Vamos lembrar que a Groenlândia ainda é deficitária. Ela depende da Dinamarca mais ou menos para 30% do orçamento que ela usa. Então, não fecha a conta, entendeu? Tudo bem, existem minas de terras raras, existe exploração de urânio, existem investimentos de outros países, inclusive da China, só que não são tão grandiosos assim de justificar financeiramente a busca pela Groenlândia por aquele território. Então, faz sentido, né? Principalmente se você olhar para o futuro, que a gente precisa dessas terras raras para a transição energética e tudo mais, vai ser o minério do futuro, digamos assim, e a China tem o controle de grandes reservas, o Brasil logo depois disso. Então, ter qualquer tipo de acesso a esses recursos é interessante, mas não explica totalmente também, porque, de novo, a Groenlândia é deficitária. Então, tem, além da parte da segurança, que é importante, além da parte comercial, né, das rotas comerciais e também da exploração dos minérios lá, é necessário ter mais coisas nessa equação, porque ela não está fechando ainda. Isso, eu quero saber quais coisas nessa equação, mas só para não perder também o bonde andando aqui, sobre um possível ataque militar, até que tem sido o principal questionamento até da nossa audiência, das pessoas. O Trump até falou que talvez nós tenhamos que fazer alguma coisa, deixou essa possibilidade em aberto. Eu pergunto qual é a probabilidade disso acontecer, já que muita gente até não acreditava que ele poderia atacar a Venezuela, sequestrar o Nicolás Maduro. Só que isso acontecendo é algo muito grave, porque colocaria em xeque a OTAN, como você já disse, né, Rubens? Então, qual a consequência de comprometer a aliança militar mais poderosa do mundo? Pois é, politicamente, né, você atacar a Groenlândia tem um custo muito maior do que você atacar a Venezuela. A Venezuela tinha o Maduro, que era um presidente, né, que estava sendo contestado, sua legitimidade estava sendo contestada já há muito tempo, e era interessante politicamente, não está em nenhuma aliança militar robusta, não é um tradicional, a Venezuela não é um tradicional aliado, né? A OTAN é diferente, a Dinamarca é diferente, faz parte do esforço de guerra historicamente, faz parte da OTAN, que é a maior aliança militar do mundo. Então, o custo político, né, de você fazer esse ataque na Groenlândia é muito maior. Mas agora, você perguntar para mim qual é a probabilidade disso acontecer, a gente está falando do Trump, né? A única Sim. certeza que a gente tem é a instabilidade, né, dele, né, a imprevisibilidade dele. Então, ele é o terror de todo analista internacional, porque a gente diz, olha, isso é muito improvável, nunca aconteceu com base na história, isso tem um custo político muito grande. Ele vai lá e faz, né? Hoje ele publicou 2 imagens feitas por inteligência artificial, uma ele fincando a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia, e a outra ele botando o mapa do hemisfério ocidental com a bandeira dos Estados Unidos não só na Groenlândia, mas também na Venezuela e no Canadá. Uhum. Então, como se todo esse território, né, inclusive do Canadá, o tradicionalíssimo aliado dos Estados Unidos, sob a bandeira dos Estados Unidos. Então, muito pouca habilidade diplomática, isso são incidentes diplomáticos são tão grandes e estão sendo tão frequentes que você acaba esquecendo, perdendo o senso do absurdo que isso é, mas é um absurdo gigantesco que está acontecendo. Então, até agora, esses países da Europa anunciaram reforço da segurança. Isso pode mudar a qualquer momento, tá, gente? Porque realmente está se atualizando com muita rapidez essa história.
mas reforçaram a segurança no Ártico depois das ameaças do governo dos Estados Unidos. Podem até dar uma resposta com tarifas também na casa de 93 bilhões de euros, até restringir o acesso das empresas americanas no mercado europeu. Então, eu te pergunto o tamanho desse impacto, dessas possibilidades que estão na mesa, segundo os anúncios desses países. A reação da Europa vai ser uma coisa muito interessante de se observar, né? Então, por quê? Porque quando houve o ataque na Venezuela, os europeus simplesmente ficaram em cima do muro. Falaram, poxa, soberania, mas a gente entende o que vocês fizeram, porque agora é com eles. Né? A mesma coisa quando teve a invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? Eles acham que os problemas europeus são problemas do mundo inteiro. Quando são problemas no outras regiões do mundo, eles não ligam tanto. Então agora sim eles estão se coçando, estão sentindo a situação agravar para o lado deles. Né? E aí sim, uma rodada mais de tarifa, né, que parece ser uma resposta padrão do Trump, né? Qualquer coisa que ele quer, ele aumenta as tarifas. Né? Então também anunciou uma tarifa especial para a França por causa do Macron, que se ele não aceitar entrar no Conselho de Paz, né, de Gaza, e é isso, ele está jogando com as tarifas. O interessante quando teve aquele início da guerra comercial, como é chamada, apesar de não ser uma guerra, né, do aumento das tarifas gerais para o mundo inteiro, a Europa foi o primeiro que correu para fazer um acordo com os Estados Unidos e fez um acordo muito esquisito. Né, muito favorável para os Estados Unidos, atingia poucos interesses da Europa, uma subserviência assim, aos Estados Unidos. Foi uma coisa muito esquisita, mostrou fraqueza. Né? E uma vez que ele demonstrou fraqueza, os Estados Unidos sente o cheiro o Trump especialmente, né? Sente o cheiro de sangue no mar e vê a Europa como uma presa fácil, né? Como um país um grupo de países, uma região que vai reagir de forma não tão agressiva assim, e ele está testando o limite desse grupo. Né? Não se sabe ainda qual vai ser a resposta dos europeus em relação a isso. Pelo lado militar, de fato enviaram algumas tropas para a Groenlândia, mas todos eles couberam num Boeing 737. Não é um efetivo militar tão grande assim. Eu acho que é mais uma movimentação simbólica para proteger e dizer que nós estamos unidos, né? Dizer, olha, nós temos tropas lá sim, do que de fato pela proteção. Mesmo porque a Groenlândia, territorialmente, é uma região grande, tá? Mas é tudo congelado e a parte habitada é pequeniníssima. Né? Então, os recursos militares para invadir a Groenlândia vão ser, inclusive, menores do que os necessários que foram para invadir a Venezuela. Então, não é difícil. Então, você mobilizar algumas tropas lá e colocar na Groenlândia é mais um poder simbólico do que, de fato, uma reação militar para proteger aquele território. É uma população de menos de 60 mil pessoas, né, Rubens, se não me engano. Pois é. Só para dar uma estimativa para quem está nos acompanhando também. Falando de custo político também, para o Trump, além dessa questão da OTAN, tem uma pesquisa da Reuters Ipsos que saiu agora há pouco, mostrando que 80% da população dos Estados Unidos se opõe a qualquer tipo de uso de força para anexar, comprar, enfim, a Groenlândia. Sem contar outro ponto que você já trouxe, que a Dinamarca é uma aliada histórica dos Estados Unidos. E parece que não teria apoio algum do Congresso dos Estados Unidos, não que isso seja um grande impeditivo. No caso do Nicolás Maduro, se arranjou uma justificativa de operação policial. Mas ainda assim é um componente. Mas a própria população dos Estados Unidos não apoiando me chama a atenção, Rubens, porque tem as eleições de meio de mandato. Isso poderia ter alguma consequência também eleitoral para o Donald Trump, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que aí sim, Gabi, a gente está chegando no lugar que fecha a equação. Se a gente olhar pelo âmbito doméstico dos Estados Unidos, a gente vê o Trump, que tem, desde a sua eleição, o controle do Congresso, do Senado, da Suprema Corte, foi eleito com voto popular e com a maioria do colegiado, foi uma vitória muito eloquente, né, do Trump. E ele que se sente legitimado a fazer todos os absurdos que ele vem fazendo, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito doméstico.
essa preponderância do Trump ligou um sinal de alerta, né, com as reações populares que estão acontecendo e também com algumas vitórias eleitorais que a gente viu no início desse ano, na verdade no final do ano passado, uma vitória dos democratas em algumas zonas muito interessantes, muito importantes. Então, isso liga o sinal de alerta para o quê? Para as eleições de meio de termo que vão acontecer esse ano. Por quê? Porque se ele perde o controle do Congresso e do Senado, aí sim ele vai ter um freio institucional muito forte para o próximo mandato. Então, se a gente olha para essa questão eleitoral do Trump, né, ele querendo se satisfazer, o eleitor dos Estados Unidos agora ele pode ser contrário, né, as pesquisas podem dizer que eles são contrários, mas agora o estadunidense adora, né, demonstrar poder, né, aquele ethos, né, do cowboy, né, de fora da lei, de demonstração de poder, eu consigo fazer a lei pela minha própria mão, né, o Batman, né, que é um justiceiro. Então, isso aumenta o moral dos Estados Unidos. Lembrando lá que a eleição, né, o voto não é obrigatório. Então, você ter um alto grau de rejeição não significa que isso faça os eleitores saírem às ruas para votar. Né? Pelo contrário, então, essa demonstração de força, esse tipo de política externa, pode reforçar a base do Trump. Né? E, óbvio, ele pode distrair, né, tirar o foco da política doméstica, né, que a gente está vendo várias movimentações contra o ICE, né, contra a política de imigração dele. A gente está vendo vários protestos para soltar, né, tirar o sigilo do Epstein Files, né, e isso, sim, machucaria muito o Trump. Então, se a gente olhar para a política externa do Trump como uma tentativa, né, de tirar o foco de algumas questões domésticas e colocar o foco na política internacional e, mais importante, o Trump poder ser coroado como o presidente que, depois de anos, expandiu o território dos Estados Unidos e tornou aquele país o maior do mundo territorialmente, né, isso fala para o ego do Trump também, todo mundo sabe que o Trump gosta muito do ego dele, né, então isso faria um poder político para ele entrar na história, para ele reforçar o poder eleitoral dele muito grande. E aí, se a gente olhar por esse lado doméstico, aí sim eu acho que a equação, junto com a questão da segurança, junto com a questão comercial, começa a conta fechar. Sem esquecer que recentemente ele deu até uma declaração dizendo: olha, se a gente não for vitorioso nas eleições de meio de mandato, eles vão encontrar um motivo até para o impeachment. E ele estava falando dos democratas. Então, deixou bem claro também com essas declarações até uma certa insegurança, o que eu fiquei até surpresa, porque o Trump não costuma demonstrar fraqueza. Apesar de que algumas ações, principalmente ações bélicas, demonstram algumas fraquezas ocultas ali, né? Quanto mais ele se coloca dessa maneira. Agora, Pode explicar, né? exatamente, Rubens. Para a gente fechar a nossa conversa, eu quero um pouco a sua avaliação sobre a questão da soberania, né? A Groenlândia mesmo tem rejeitado essas pressões, a população tem protestado, dizendo que eles escolheram a Dinamarca. Então, queria te ouvir sobre esse choque que tem o Trump, o governo dele, com essa visão imperialista, ações imperialistas, na verdade, e, ao mesmo tempo, esse choque com o autodeterminismo de um povo, nesse caso da Groenlândia, e a soberania, e, ao mesmo tempo, trazendo um pouco uma perspectiva histórica, né? Essas ameaças não são de hoje, mas os motivos, como a gente conversava aqui nos bastidores um pouquinho antes de começar o programa, são bem diferentes do que está colocado no contexto geopolítico que a gente tem. Então, para a gente fechar essa conversa, eu acho que vale a pena tentar entender um pouco o que está em jogo aí, como é que a população da Groenlândia se identifica no meio de tudo isso. Quando o Trump faz esse tipo de movimento, ele não está atacando a soberania da Groenlândia, mas sim a soberania da Dinamarca, porque ali é um território deles, né? Como a Escócia, por exemplo, né? Não é um país independente, ele faz parte do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então, ali que a gente tem é uma ameaça a uma igualdade soberana dinamarquesa, o que de fato vai contra qualquer tipo de princípio,
internacional, né? Que a ordem internacional, como a gente conhece hoje, pelo menos depois da Paz de Westfália, como a gente chama nas relações internacionais e na história, você é baseado em estados nacionais que são soberanos, ou seja, dentro daquele território e a população que está nela, quem manda é aquele governo daquele país. E outros países não não interferem politicamente naquele país. É claro que, ao pensar no princípio da soberania, quando os europeus fundaram esse princípio, eles pensaram entre eles, né? A soberania não era estendida para os países, por exemplo, da África, da América, da Ásia, que eram colônias, não tinham soberania. Com o processo de independência, a soberania se tornou global. Todo país agora tem soberania e tem que ser reconhecido como tal. Está na Carta da ONU, né? Isso é o maior digamos, documento de relações internacionais que a gente tem hoje em dia, é a Carta da ONU, que prevê a igualdade soberana. E isso simplesmente é ignorado pelo Trump. Ele mesmo disse que não precisa de direito internacional, ele seguia pela própria moral, o que nos bota em grandes apuros, né? Porque qual é essa moral do Trump? Né? Qual é esses princípios que ele segue? A gente tem princípios consolidados do direito internacional, de todos os povos que se uniram para assinar essa carta, e eles o ignoram. Isso é muito complicado, isso sim pode mostrar o fim da ordem mundial como nós conhecemos. Né? A ordem mundial não está sob a ameaça da emergência chinesa. A ordem mundial está sendo atacada pelo seu próprio criador, que foi os Estados Unidos. Isso coloca muita incerteza no mundo. E nas relações internacionais, quando a gente fala de economia, a incerteza leva ao quê? A retração de investimentos. Nas relações internacionais, a incerteza leva ao quê? Mais conflitos. Então, o que a gente está vendo no mundo é um mundo mais conflituoso que tende ao uso da força para resolver seus problemas, ao invés de diálogo, ao invés de negociação, ao invés de paz. Isso é muito problemático. É isso, Rubens, e pensar que a gente tem só um ano de mandato do Donald Trump até agora e todo esse rastro de destruição e uma perspectiva que continua apontando para isso. De qualquer forma, quero muito agradecer a sua participação aqui. É sempre um prazer aprender contigo, meu querido. Muito obrigada. O prazer é todo meu, vocês podem contar sempre comigo. Mais uma vez, um abraço para você, para toda a sua equipe e a todas e todos que nos assistem. Combinadíssimo. Um abraço para você também. Até a próxima. O Rubens Duarte conversando aqui com a gente no ICL Notícias e também no Em Detalhes. E deixar um recado final para você que me acompanha no Em Detalhes também, para vir com a gente no dia 22. Tem uma pesquisa do ICL que vai ser lançada na quinta-feira, 8 horas da noite. Dia 22 também conhecido como quinta-feira desta semana, né? Então, a gente vai ter essa live de lançamento com o Eduardo Moreira e outros também participantes, o Castro Rocha, também o Luiz Costa Pinto, Gessé Souza, Luiz Eduardo Soares. A gente traz o resultado da nossa pesquisa sobre como pensam os brasileiros. Então, um raio-x de política, a religião, um cenário importante, dados para analisar e trazer num ano de eleições. Vai ser importantíssimo. O ICL, o nosso sistema de pesquisa, entrevistou mais de 10 mil pessoas de todo o país. Então, os resultados você confere junto com a gente nessa quinta-feira. Vai lá em icl.com.br/pesquisa e faz a sua inscrição. A gente vai divulgar tudo online, de graça, mas você precisa garantir a sua vaga. A gente continua na nossa programação aqui no YouTube. Você fica agora com o Mercado Investimentos. Depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes de segunda a sexta-feira. Tem conteúdo novo nas plataformas de áudio. Até amanhã. Esquece tudo que essas pesquisas de opinião que você vê na televisão, nos jornais te disseram até hoje. O ICL resolveu rodar uma pesquisa com 10 mil brasileiros e brasileiras nos 4 cantos do país, usando o que existe de mais moderno em tecnologia de pesquisa, e os resultados são absolutamente surpreendentes. Em alguns casos, devastadores. Não vai sobrar pedra sobre pedra no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, quando os resultados dessa pesquisa forem revelados. E é fundamental que a gente compreenda esses resultados para poder, no ano de 2026, um dos anos mais importantes da história do nosso país, a gente conseguir escolher o caminho certo
das estratégias que devem ser seguidas para a gente não viver um desastre eleitoral. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!